Milhões de brasileiros mal conhecem as suas origens antigas e neste vídeo eu quero finalizar uma série de vídeos que eu fiz aqui no canal a respeito da origem do Brasil e do povo brasileiro, segundo Gênesis capítulo 10, segundo a Bíblia. Então acompanhe até o final do vídeo que eu estarei fazendo um vídeo final muito completo, falando a respeito de diferentes tipos de etnias que compõem este nosso país, que é o Brasil. Então, dito isto, deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para mais pessoas que desejam conhecer a respeito das origens bíblicas do país do Brasil. Nós sabemos e conhecemos através da história que os portugueses foram uma população europeia que colonizou o Brasil e então, ali, os seus descendentes começaram a encher o território brasileiro. Além dos portugueses também estavam os espanhóis e tanto espanhóis quanto portugueses habitaram e colonizaram o Brasil. Mais precisamente, os portugueses encheram o Brasil, tanto é que a maioria dos sobrenomes do Brasil são de origem portuguesa. São de origem ibérica, de modo geral. Estima-se que cerca de 25 milhões de brasileiros são descendentes diretos de portugueses, e tem uma estimativa que vai dizer que 180 são descendentes de portugueses miscigenados com outras etnias. Os portugueses, assim como os outros povos europeus, são descendentes de Jafé. Nas interpretações bíblicas, Jafé, filho de Noé, é o pai de todos os europeus, inclusive dos portugueses. Várias populações europeias descendentes de Jafé emigraram para o território brasileiro e aqui encheram o território brasileiro de seus descendentes. Vou falar a partir de agora vários povos europeus que vieram para o Brasil e logo estarei falando qual é a sua origem bíblica também juntamente. Começando com irlandeses. Existem cerca de 75 mil descendentes de irlandeses aqui no território brasileiro, e os irlandeses são descendentes de celtas antigos, que por sua vez são descendentes de Rifate, que era um dos filhos de Jafé. Croatas. Aqui no Brasil, estima-se que existam cerca de 75 mil descendentes de croatas, que são eslavos do sul, e são descendentes biblicamente de Magog. Existe no território brasileiro cerca de 80 mil descendentes de húngaros, e húngaros são descendentes também de Jafé. Estima-se também que no território brasileiro existam cerca de 100 mil descendentes de lituanos, e os lituanos também são europeus, portanto são da linhagem de Jafé, assim como os austríacos, que em algumas estimativas acredita-se que existam cerca de 100 mil descendentes no território brasileiro, e são descendentes também de Jafé. Romenos. Existem cerca de 200 mil descendentes de romenos, que são descendentes dos antigos romanos, portanto, são descendentes de Jafé. No Brasil também existem cerca de 340 mil russos, que são da linhagem de Magog. Também são descendentes de Mesec e Tubal. Existem cerca de 500 mil descendentes de tchecos e 500 mil descendentes de suíços no território brasileiro. E ambos são descendentes aí de Jafé, biblicamente. Também existem cerca de 840 mil descendentes de britânicos no território brasileiro e são descendentes de antigos povos celtas da região que ali viviam na Europa e, portanto, são descendentes da linhagem de Rifate. Holandeses. Estima-se que no Brasil existam cerca de 1 milhão de holandeses, e os holandeses são descendentes de tribos germânicas e, portanto, são descendentes de Askenaz, o bíblico Askenaz. Ucranianos. Existem cerca de 1 milhão de descendentes de ucranianos, que, assim como os russos, também são descendentes de Magog, príncipe de Mesec e Tubal, descendentes de Mesec e também de Tubal. Poloneses também. Existem no Brasil cerca de 1 milhão e 800 mil descendentes de poloneses, e poloneses são descendentes também dos mesmos descendentes dos ucranianos, no caso Magog, o bíblico Magog. E obviamente são descendentes também aí de Mesec e de Tubal. Existem também cerca de 2 milhões de franceses vivendo no território brasileiro, e os franceses são um misto de romanos, celtas, entre outros povos, e também são da linhagem de Jafé.
Os espanhóis estão no território brasileiro desde a época dos portugueses e estima-se que no Brasil existam cerca de 15 milhões de descendentes de espanhóis. Os espanhóis, eles são uma população europeia mista e basicamente são descendentes de Jafé, também alguns tendo alguma genética aí vinda do Oriente Médio e da região do norte da África do Maghreb. Italianos. Existem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos no território brasileiro que também são descendentes de Jafé. Curiosamente, os europeus, a genética europeia, segundo estudos dos laboratórios genéticos, é a genética que se sobressai dentre todas as outras genéticas do Brasil. Muito antes dos portugueses e dos espanhóis se instalarem no território brasileiro, aqui já era habitado por várias tribos de povos, e esses povos são os que já estavam aqui muito tempo antes de qualquer população europeia se instalar no território brasileiro, e são esses os indígenas. Existiam várias e várias tribos indígenas habitando aqui no território brasileiro, e acredita-se que atualmente existam cerca de 817.963 indígenas puros, e isso sem contar os indígenas que estão misturados aí no DNA de vários brasileiros, até porque existem milhões e milhões de brasileiros que têm genética indígena, que muitas das vezes uma avó ou uma bisavó era uma indígena ou um indígena de alguma tribo aí Tupi-Guarani, entre várias e várias outras tribos aí indígenas que habitaram o território brasileiro. A respeito da genética e da origem dos indígenas aqui no Brasil, nós já sabemos hoje em dia aí através de vários e vários estudos aí realizados e feitos estudos genéticos aí com o DNA dos indígenas, nós já descobrimos algo que já era bem óbvio visivelmente nos indígenas, que a sua origem ela é oriunda, ela é vinda, na verdade, da Ásia. Mais precisamente o leste asiático, os países que correspondem China, Indonésia, Filipinas e também a Sibéria. Sim, eles são descendentes de todas essas populações e vieram há milênios aqui morar no território brasileiro. E graças a isso nós podemos então traçar uma linhagem bíblica para os indígenas. E essa linhagem bíblica nós podemos traçar ela através de um dos descendentes de Noé, que no caso é Sim, que era filho de Canaã, neto de Cã e bisneto de Noé. Outros também vão dizer que os indígenas eles também são descendentes de Togarma, da descendência de Jafé, por conta aí de seus traços, que alguns indígenas têm um tom de pele mais claro e alguns vão dizer que eles têm uma mistura forte com a linhagem de Jafé. Para aqueles que não sabem, as interpretações bíblicas e algumas outras interpretações rabínicas e judaicas vão dizer que Sim, que era filho de Canaã e neto de Cã e bisneto de Noé, foi o pai ancestral dos antigos chineses e também de vários outros grupos ali do leste asiático. Além dos europeus e também dos indígenas, o território brasileiro também teve uma carga genética muito forte vinda aí da região do continente africano e de vários países africanos, a genética negra brasileira. Estima-se que no território brasileiro existam cerca de 14 milhões de descendentes puros, vindos aí puros dos próprios africanos e que vivem aqui no Brasil aí há muito, mas muito tempo, desde o Brasil aí colônia. O número de descendentes de africanos no território brasileiro pode ser bem maior, assim como o número de descendentes de europeus ou de indígenas pode ser bem maior se a gente considerar aí os que estão misturados. Aí porque o Brasil é uma mistura linda de várias populações. Uma pergunta que geralmente muitas pessoas têm dúvidas e que quase não possuem respostas é a respeito de quais regiões, quais países do continente africano vieram aí as populações africanas retintas, os africanos negros. Em vários vídeos ou até mesmo documentários, geralmente eles sempre falam que os africanos simplesmente vieram da África, mas nunca especificam quais países eles vieram aí por conta da escravidão, de que regiões ali, de que países eles vieram. E esses países, no caso, são aí, obviamente, a Senegâmbia, Angola, Congo, Costa da Mina, Benin, Moçambique e também aí a Nigéria.
além também aí da Costa do Marfim. Alguns pesquisadores e estudiosos acreditam aí que cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram aqui no território brasileiro, e desses 4 milhões aí se multiplicaram aqui no território do Brasil. Eu não posso deixar também aqui de falar a respeito da incrível origem dos africanos, dos negros segundo a Bíblia. E os africanos, os negros segundo a Bíblia, são da linhagem de Cam via Cuxi. Cuxi é o pai da Etiópia, é o pai de todos os africanos, além de Mizraim e também de Puti, segundo os textos bíblicos e as interpretações antigas. Foi Cuxi o originador. Além dos europeus, além dos indígenas e dos africanos, o território brasileiro também recebeu uma grande parcela genética oriunda do Oriente Médio. E eu não posso deixar aqui de citar as várias populações que se instalaram no território brasileiro, que são de origem semítica, da linhagem de Sem das Sagradas Escrituras. Vamos começar primeiramente aqui falando dos sírios. Estima-se que no território brasileiro vivam cerca de 4 milhões de descendentes de sírios. Para quem não sabem, os sírios são descendentes dos antigos arameus bíblicos e também de outras populações semíticas ali no Oriente Médio, e são descendentes de Aram, filho de Sem. Além dos sírios, o território brasileiro também conta com cerca de 7 milhões de descendentes de libaneses, sim, do Líbano, da região do Líbano. Existem os árabes libaneses, ou também simplesmente chamados como libaneses, 7 milhões de libaneses. E os libaneses também são uma população de origem semítica, com fortes ligações aí com a Mesopotâmia e com vários outros povos semíticos da região. O território brasileiro, além dos povos semitas sírios e libaneses, além desses dois povos, também existe outra população semítica que é bem oculta aí da maioria das pessoas. Muitas pessoas não conhecem, mas os portugueses e os espanhóis, eles possuíam uma certa mistura, apesar de pequena, eles possuíam uma certa mistura com algumas populações da região do Maghreb e também, obviamente, aí da Arábia, da própria Arábia Saudita, mas principalmente da região do Maghreb. E aí vieram aí, através do DNA dos portugueses e dos espanhóis, uma certa parcela pequena de ancestralidade oriunda de populações magrebinas e árabes, e realmente árabes. E são estas etnias aí, as duas etnias famosas semíticas aí dos árabes e também dos berberes. Curiosamente, segundo vários estudos genéticos aí do laboratório Genera, nós sabemos que a quarta maior etnia do território brasileiro é de origem vinda do Oriente Médio e do Maghreb, ou seja, uma etnia de origem árabe, berbere, e juntando aí com a genética vinda dos libaneses e dos sírios, é a quarta maior etnia e genética do território. Além dos árabes, dos sírios, dos libaneses, dos berberes, nós também temos uma população semítica muito especial vivendo no território brasileiro, e estima-se que vivam aqui no Brasil cerca de 120 mil descendentes de judeus. Sim, o território brasileiro também possui uma gama aí genética bem forte, principalmente nas regiões do Nordeste do Brasil, de judeus misturados ali, obviamente, com árabes, com berberes, ali tudo ali no DNA deles. Os judeus são uma população semítica, são descendentes de Sem, são irmãos aí genéticos dos árabes, dos sírios, e eles são descendentes de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Se contarmos todas estas populações, a genética semítica no Brasil é muito, mas muito forte. Além dos europeus, dos africanos, dos indígenas e também dos árabes, judeus e sírios e libaneses, nós também aqui no Brasil tivemos uma parcela genética vinda aí da Ásia, de vários povos asiáticos, que principalmente aqui no Brasil nós conhecemos os japoneses, que são aí uma população asiática, e também os chineses. Essa talvez muitas pessoas não conheçam, mas existem chineses vivendo no Brasil. E estima-se atualmente que cerca de 300 mil brasileiros têm aí uma genética vinda da China, ou simplesmente chineses vivendo aqui no Brasil. Japoneses é bem maior, 2 milhões de japoneses vivendo no território brasileiro.
Também existe uma genética coreana no Brasil por conta de imigrações. E nós sabemos aí que a genética e a origem das populações do leste asiático, principalmente os chineses, biblicamente são descendentes, como já dito, a mesma genética dos indígenas, são descendentes aí dos antigos sineus, são descendentes de Sim, e muito provavelmente tem uma mistura com a linhagem de Jafé via Togarma, ou seja, os chineses e japoneses são descendentes de Sim. Isso você pode olhar na própria Wikipédia em interpretações judaicas. Uma população que habita o território brasileiro e que é uma população misteriosa, ao longo do tempo foi uma população muito misteriosa e até os dias de hoje, para alguns, são um povo muito misterioso. Eu estou falando dos ciganos. Existem também muitos ciganos vivendo no território brasileiro. Mas qual é a origem bíblica dos ciganos? Primeiramente, nós precisamos entender qual é a origem de que região vieram os ciganos, de que país vieram os ciganos, através dos estudos aí linguísticos da língua romani e também dos estudos aí da genética dos próprios ciganos. Nós já sabemos que os ciganos vieram da região nordeste, do norte ali da Índia, bem perto da Pérsia, e por conta disso nós sabemos que os ciganos são descendentes de norte-indianos, e por conta disso nós entendemos que a sua genética bíblica é oriunda da descendência de Madai, pois Madai é pai dos antigos medo-persas. Para quem não sabem, os indianos do norte são descendentes de indo-arianos. Os mesmos são os antigos persas. Os indo-arianos são ali, no caso, uma das populações indo-europeias que habitaram, e também os ciganos também têm uma genética dravidiana. Por conta disso, alguns ciganos têm uma coloração de pele mais amarronzada, e é uma população muito incrível. Ou seja, os ciganos biblicamente então são descendentes de Madai, são da linhagem de Jafé e possuem uma mistura ali com as populações dravidianas, que são oriundas da linhagem de Cush. Por conta disso, alguns têm uma coloração de pele mais amorenada e outros são mais claros, de olhos verdes e etc. Eu espero que todos tenham gostado. Este foi a terceira parte da origem do Brasil.